A live de hoje a gente pegou justamente para falar do efeito das insulinas, né? Principalmente da insulina basal, no risco do nosso aluno com diabetes aí fazer hipoglicemia durante o exercício. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, eu sou profissional de educação física e eu ensino aí, ou pelo menos oriento, né, o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, desde a anamnese até a prescrição com total segurança. O detalhe é essa questão do que a gente aprende na faculdade, né, com relação ao diabetes. Diabetes tipo 2 o mais prevalente, usa lá geralmente antidiabético oral, muitas vezes, né, não tem grandes riscos aí de fazer hipoglicemia, isso realmente não é verdade, né, porque os antidiabéticos orais, hoje a gente tem uma gama muito grande de medicamentos e eles agem em diferentes locais do nosso corpo, né? E os que são hipoglicemiantes, quer dizer, aqueles que vão realmente fazer o pâncreas produzir uma quantidade maior aí de insulina, principalmente os que são de longa duração, eles podem sim fazer com que o indivíduo faça hipoglicemia, principalmente se ele pular uma refeição. Ou ainda os que muitas vezes sensibilizam o receptor de insulina, coisa que a gente consegue com o exercício físico. Mas esses que normalmente deixam o receptor de insulina mais sensível, ele muitas vezes pode sim fazer o indivíduo também fazer hipoglicemia, principalmente depois do exercício, também pode aumentar aí esse risco. Então, não quer dizer que porque é portador de diabetes tipo 2, que não vai fazer hipoglicemia. Pode acontecer sim de fazer hipoglicemia. O risco é menor do que comparado com o portador de diabetes tipo 1, sem dúvida alguma é. E aí o que a gente aprende muitas vezes, né, na faculdade, o portador de diabetes tipo 1 é aquele que usa insulina como parte do tratamento e principalmente essa relação do medicamento com o exercício, então na hora que ele vai fazer o exercício, aumenta aí o risco de hipoglicemia. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem diabetes tipo 1 vai fazer hipoglicemia. Por exemplo, hoje eu ainda não fiz exercício. Vou fazer agora depois da live. E mesmo assim estou fazendo hipoglicemia. Então, essa questão da rotina, né, do portador de diabetes, ela é uma coisa assim que ela é muito sensível a episódios de hiperglicemia e episódios de hipoglicemia. Hoje, por conta da gravação lá que eu comentei com vocês, né, no início da live, eu tive uma rotina totalmente diferente com a minha alimentação. Né? A minha rotina, hoje ela foi diferente. A comida que eu comi, ela foi diferente. Então, tudo isso acaba influenciando, impactando diretamente no seu controle. E tem muita coisa que você vai comer que você não sabe exatamente quanto tem de carboidrato naquele alimento. E aí o que acontece? Você consome e faz uma estimativa. Às vezes você pode errar para cima ou para baixo, né? Que aparentemente eu errei para cima na quantidade de carboidrato. Então, essa questão das insulinas, a gente sabe que a insulina de curta duração são, desculpa, o portador de diabetes tipo 1, ele tem como parte do tratamento dois tipos de insulina, isso aí é bastante comum, então uma insulina de longa duração e uma insulina de curta duração. A insulina de é, longa duração é aquela que ele vai aplicar uma vez lá no dia, vai começar a fazer efeito depois de 1 hora e meia, aí 2 horas, dependendo do tipo de insulina. A gente sabe que pode acontecer a hipoglicemia. Numa situação com relação ao exercício, numa situação onde a insulina que ele usou na última refeição, por exemplo, no meu caso, né, eu dei como exemplo aí o de hoje, errei mais ou menos as contagens lá de carboidrato, certamente. O que aconteceu? Eu estou fazendo hipoglicemia, isso pode sim proporcionar uma hipoglicemia no exercício por conta de um erro na contagem de carboidrato. Outro fator que também pode influenciar na glicemia, né, principalmente no episódio de hipoglicemia, durante ou após o exercício, é exatamente a dosagem que o indivíduo tem com relação à insulina basal. E a insulina basal, a gente tem aí no mercado hoje, nós temos as insulinas que são de longa duração, então elas vão durar aí em torno de 24 horas, sem um grande pico de efeito aí de ação. E existem uma nova categoria de insulinas que são usadas como basais, que são insulinas de muito longa duração. Então elas duram mais do que 24 horas. Então a gente tem uma no mercado que ela dura em torno de 36 horas e uma outra que dura 42 horas.
E o que, que isso tem em relação, né? Qual a relação dessa insulina, que ela dura mais do que 24 horas, tem a ver aí com o exercício e com o risco de hipoglicemia? Uma coisa que eu já falei para vocês, né, em outras lives ou mesmo, né, em outras semanas da prescrição do exercício aí no diabetes, eu falei da questão de um risco que existe, quer dizer, algo que acontece, né, fisiologicamente pela aplicação de diferentes tipos de insulina e que no exercício, nós como profissionais de educação física, a gente tem que ficar muito atento, que é exatamente a sobreposição de curvas de insulina. Isso quer dizer, eu quero dizer com isso, o indivíduo que tem diabetes, ele vai usar uma insulina basal, então ele tem lá uma insulina que começou a fazer efeito depois de 1h30, 2 horas que ele aplicou, ela começa a entrar no sangue e vai atingindo um valor que normalmente ele vai se mantendo como platô na quantidade de insulina que está circulando no sangue. E essa quantidade de insulina circulando no sangue por um período aí, vamos colocar de 24 horas, ele vai proporcionar lá a saída da glicose, vai proporcionar a saída da glicose do sangue. Quando a gente faz o exercício, qual é o risco que a gente tem? Essa insulina ela está ativa e, consequentemente, a própria contração muscular ela vai fazer degradar lá o glicogênio muscular e vai fazer com que, independente da ação da insulina, a glicose seja removida do sangue. Quando a gente fala de sobreposição de curvas, o que acontece? O indivíduo que tem diabetes tipo 1, está vindo para fazer o exercício, ele já tem uma quantidade de insulina que não vai se alterar durante o exercício. Se alterar, que eu falo é que fisiologicamente, o que acontece com quem não tem diabetes? O próprio organismo, identificando o momento de estresse ali do exercício, ele diminui a produção de insulina que está sendo feita pelo pâncreas. Então o pâncreas começa a produzir menos insulina. E ele pega e vai automaticamente aumentar a quantidade de glucagon. Então, no indivíduo que não tem diabetes. Agora, em quem tem diabetes, a insulina que ele aplicou, a tendência natural qual é? Ela se manter ou até aumentar, dependendo do momento que você está indo fazer exercício e da insulina que foi aplicada. E com a sobreposição de curvas de insulina, é isso que pode acontecer durante o exercício. Então, vamos supor que ele aplicou uma insulina, a gente usa insulinas de curta duração nas refeições. Vamos supor que ele fez lá, e a gente tem basicamente aí dois tipos no mercado. Tem as insulinas que são chamadas de rápidas e as insulinas que são chamadas de ultra rápidas. A insulina rápida ela vai ter um pico de ação entre 2 e 3 horas depois que esse indivíduo aplicou a insulina. Então, se ele aplicou na hora que ele comeu, depois de 2 ou 3 horas que ele se alimentou, ele vai ter um pico de ação da insulina. E esse pico de ação vai se juntar com o quê? Com a insulina basal, que também está ativa. É por isso que eu falo da sobreposição das curvas aí da insulina. E, naturalmente, o que vai acontecer? Vai aumentar bastante a quantidade de insulina que tem no sangue. Se isso acontecer durante o exercício, o risco de hipoglicemia desse indivíduo vai aumentar e vai aumentar muito. Porque vai ter muito mais insulina do que deveria ter circulando no sangue. Só que, mesmo tirando esse risco da sobreposição da insulina, ou mesmo que ele use uma insulina ultra rápida, por exemplo, que a gente sabe que vai ter um pico de ação entre 1 e 2 horas depois que ele aplicou a insulina, a gente tem aí a questão do risco também de sobreposição e a mesma situação de risco de fazer hipoglicemia. Agora, tirando a insulina ultra rápida, pegando apenas a basal. Nós, como profissionais de educação física, a gente tem que ter em mente que o indivíduo que não tem diabetes, quando ele começa a fazer o exercício, o próprio sistema nervoso para de estimular a produção e liberação de insulina pelo pâncreas e começa a ativar a liberação de glucagon para aumentar a quantidade de glicose ali no sangue durante o tempo que a gente está fazendo exercício, já prevendo que o músculo que está ativo vai fazer a captação da glicose que está no sangue. Então, para manter o equilíbrio, o sistema trabalha dessa maneira, ajusta dessa maneira. E no indivíduo que tem diabetes, tipo 1, por exemplo, aplicou lá a insulina basal, mesmo que não tenha efeito aí da insulina que ele aplicou lá de ação de curta duração, ainda durante o exercício esse processo fisiológico ele não acontece. Então, nosso aluno com diabetes tipo 1, ele vai estar fazendo o exercício, o músculo está lá trabalhando, gastando glicogênio, está captando glicose que está no sangue, e existe ainda uma quantidade aumentada de insulina
essa insulina ela não vai diminuir. E isso vai acelerar o processo de saída da glicose do sangue. Então, por isso que eu sempre comento com vocês da importância aí da monitorização durante o exercício, ou mesmo medir a glicemia antes do exercício, medir durante e, se possível, medir no final também. Quer dizer, tem que medir sempre a glicemia, porque a gente não sabe exatamente como isso está acontecendo. Depois de um período que você está trabalhando com o seu aluno, que já as dosagens, né, da carga do treino, você já conhece a pessoa, ela mesma já se conhece em relação ao exercício que ela vem fazendo, as respostas na glicemia que ela vem obtendo, aí sim dá para a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação à monitorização. Mas sempre o antes e o depois ele é obrigatório. Agora, se você está começando agora a fazer o exercício, seja você portador de diabetes ou o profissional de educação física que está prescrevendo o exercício para essa pessoa com diabetes tipo 1, nós vamos ter que ajustar e fazer vários ajustes nos diferentes pilares do tratamento. Então, inicialmente, a gente vai controlando o exercício para evitar episódios de hipoglicemia, sabendo desse risco, né? Porque a insulina basal desse indivíduo ela foi prescrita lá quando ele está em repouso e não prevendo o exercício. A questão relacionada a volume e intensidade do treino, quanto vai influenciar na saída de glicose do sangue, independente da ação da insulina. E precisamos contar com isso também. Quer dizer, a característica do exercício que eu estou aplicando exercício cíclico, característica aeróbia, eu sei que esse exercício ele é mais poderoso para remover glicose do sangue. Somado à ação da insulina, que não teve redução lá durante o exercício, da insulina mesmo, da insulina basal, esse risco de hipoglicemia ele pode acontecer. Pode acontecer durante o exercício. E é muito frequente também acontecer após o exercício. Porque depois do exercício, nosso corpo ele vai tentar repor o que você gastou. E vai ter uma quantidade de insulina ali circulando, que é uma quantidade que certamente, né, fisiologicamente, ela está um pouco maior do que deveria estar, já que os receptores de insulina eles estão sensibilizados. Então, dessa maneira, é comum, às vezes, a pessoa fazer o exercício, às vezes não faz exatamente hipoglicemia durante o exercício, mas vai fazer hipoglicemia horas depois do exercício. Por isso a preocupação de muitas pessoas que falam assim, quem tem diabetes e usa insulina não pode ficar fazendo exercício à noite. Poder pode, só que precisa tomar cuidado em relação a esse risco que existe de fazer hipoglicemia, principalmente durante a madrugada, que é o momento que a pessoa está dormindo, então ele perde os sintomas aí clássicos de diminuição da glicose. E quando fica ali abaixo de 70, começa a ter um pouquinho de tremedeira, começa a transpirar, fica mais irritado, mas se você está dormindo, você não vai perceber nada disso. Por isso que muitas vezes as pessoas, é comum, né, a pessoa com diabetes, fazendo hipoglicemia durante a madrugada, relatar que acordou transpirando, acordou, sabe, todo com o coração batendo super rápido, porque são sinais que o sistema nervoso vai mandando ali, né, e claro, você está inconsciente, está dormindo, consequentemente você não nota esses sintomas. Isso vai acontecer, para te acordar ainda vai ter que te despertar. Então, existe sim esse risco, mas é algo que tudo dá para ser adaptado. Uma coisa que a gente tem que entender é que não existe uma regra fixa, mas nós, como profissionais de educação física, nós precisamos controlar essas variáveis. Quer dizer, em que momento está fazendo exercício? A insulina, né, em que momento foi aplicada? E qual a relação, né? Eu falei já da possibilidade aí da hipoglicemia, só que se a gente pegar essas insulinas, que agora estão sendo usadas também no tratamento de diabetes, que são de muito longa duração, o que a gente precisa entender no ciclo de ação da insulina? Quando o indivíduo usa uma insulina, que ela vai durar em torno de 24 horas, ele aplicou hoje às 8 horas da manhã a insulina. Então amanhã, às 8 horas da manhã, já não tem mais insulina. Se tiver um efeito residual só dela. Aí ele vai aplicar de novo a insulina às 8 da manhã, vai demorar 1h30, 2 horas para essa insulina começar a fazer efeito, e aí entra de novo nesse ciclo de mais 24 horas de ação. Agora, com esse novo tipo de insulina que a gente tem, basal no mercado, essas que são de muito longa duração, consequentemente, o que a gente tem? Um efeito, por exemplo, de 36 horas. Então, o indivíduo vai, por exemplo, se a gente continuar nesse exemplo, às 8 da manhã ele aplicou a insulina, quer dizer, 24 horas,
às 8 da manhã. Ele vai ter ainda por mais 12 horas, né, a insulina aí ainda fazendo efeito. Então, quer dizer, até às 8 da noite ele teria efeito ainda da insulina, para entrar num efeito residual. Então, o detalhe é, você teria as 24 horas do dia e mais 12 horas pela frente, ainda com aquela insulina anterior. Só que normalmente o indivíduo ele vai fazendo, aplicando novamente a insulina a cada, geralmente, 24 horas. Isso pode acontecer, precisa ver o tratamento dele que ele está fazendo. Como é que ele está fazendo? Ele aplica depois de 36 horas? Ele faz uma nova aplicação? Ou ele está fazendo depois de 24 horas? Não é? De 30 horas? Não sei. Isso precisa ser levantado, porque a gente vai ter que levar em consideração que se a pessoa sempre aplica no mesmo horário a insulina, todo dia, por uma questão de rotina, para não esquecer exatamente o horário, a gente tem que levar em consideração que a insulina do dia anterior está se somando com a insulina do dia de hoje. E isso só vai aumentar mais ainda a quantidade de insulina que esse indivíduo ele tem aí como parte do tratamento dele, prevendo que ele está ficando em repouso. E se ele se expor a uma sessão de exercício nessa situação, mesmo aí com exercício, por exemplo, se for fazer exercício em sala de musculação, com uma intensidade bem mais alta, a gente sabe que isso aí diminui um pouco a velocidade de remoção da glicose do sangue, mesmo assim, esse indivíduo tem sim um risco de fazer hipoglicemia, porque ele tem uma quantidade aumentada de insulina basal e junto lá com o estímulo do exercício. Aí, consequentemente, a tendência natural é ele sim aumentar aí o risco de fazer hipoglicemia. Então, são situações que a gente precisa ficar atento aí com o nosso aluno com diabetes. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, da necessidade da gente entender que tipo de tratamento o nosso aluno com diabetes está fazendo. Hoje, por eu estar falando de insulina basal, a gente está focando um pouco mais aí no diabetes tipo 1. Mas o detalhe é, o indivíduo com, o nosso aluno com diabetes, a gente precisa entender qual medicamento que ele está usando, que tipo de insulina, que horário que ele está aplicando, para justamente fazer essa relação. Quer dizer, que horas que ele está vindo treinar, quanto de insulina tem ali circulando no sangue dele e quanto isso vai influenciar de acordo com o tipo de exercício que a gente está fazendo, do modo que está sendo aplicado naquele dia. Então, a questão é entender esses diferentes tipos de insulinas, né, que são basais. Existe uma insulina no mercado, que é a insulina NPH. Ela é uma insulina de ação intermediária, então, toda vez que ela é aplicada ali, depois de umas 2 horas mais ou menos, ela começa a fazer efeito, e depois ela tem um efeito máximo, mais ou menos entre 6 e 10 horas. Uma vez me perguntaram, né, porque, como é que a gente vai conseguir prever essa situação do tempo da insulina, já que tem um período tão grande, né, por exemplo, de 6 a 10 horas para poder fazer um pico de ação. Porque, como parte do tratamento de quem tem diabetes, a aplicação da insulina é feita em diferentes partes do corpo. E existe uma questão fisiológica, onde determinados locais a absorção ela acontece um pouco mais rápido, em outros locais ela vai acontecer um pouco mais lentamente por conta da capilarização mesmo que a gente tem naqueles locais, por uma questão aí da próprio sistema circulatório. E além disso também a parte relacionada a questão do quanto se vasodilata aquelas regiões, né? Geralmente quando a gente está fazendo exercício também, né? Então, mas é uma referência que a gente tem, quer dizer, e também existe um outro detalhe, a questão da individualidade biológica, né? O indivíduo ele pode, para uma pessoa, de repente, depois de 6 horas, fazer um pico de ação, e para outra pessoa só depois de 10 horas, ou outra pessoa com 8 horas. E assim, né? Normalmente os trabalhos são feitos aí com um número grande de pessoas para poder determinar aí uma faixa de onde isso pode estar acontecendo. Então, consequentemente, existe sim essa margem que normalmente ela é longa, né? Por exemplo, aí para quem usa insulina, mesmo a insulina ultra rápida, ela consta lá que o indivíduo ela faz efeito entre 1 e 2 horas, quer dizer, olha a diferença de tempo que tem aí. Então, o que a gente vai testando com o nosso aluno? Você sabe que entre 1 e 2 horas, de repente ele vai fazer exercício, você não sabe se deu, né, dentro desse período, quer dizer, será que já fez o efeito da insulina ou ainda está fazendo o efeito dela? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, a insulina ela vai aumentando o tempo de ação dela, ela tem um pico de ação e depois ela vai diminuindo
diminuindo, não quer dizer que ela sobe e depois ela cai drasticamente. Ela não está num penhasco caindo, né? Ele vai caindo aos poucos. Então, esse período a gente precisa também levar em consideração. Por isso a necessidade de muitas vezes aí fazer mais medições da glicemia. Mesmo, por exemplo, se o indivíduo usar a insulina NPH como como a insulina que ela é intermediária, mas ela tem esse pico de ação, né, e é um pico bastante, vamos chamar assim, agressivo, ele aumenta bastante a concentração de glicose no sangue nesse momento, e é comum o portador de diabetes tipo 1 que usa a insulina NPH, ele fazer várias aplicações ao dia da mesma insulina. Então, o que você vai ter durante o dia aí, vários períodos entre 6 e 8 horas, onde ele vai fazer pequenos picos de ação, para diminuir o risco de hipoglicemias graves. E dessa maneira sempre tem insulina também circulando no sangue. Então, essa é uma situação que nós, como profissionais de educação física, a gente precisa sim estudar, precisa compreender e entender essa relação fisiológica, né, de que o indivíduo com diabetes tipo 1, que está usando insulina, ele não vai diminuir a insulina foi aplicada exogenamente, a tendência é ela se manter durante o exercício ou muitas vezes até aumentar, se de repente você pegar um pico de ação nesse momento. Então, isso é algo que nós precisamos levar em consideração, por isso a importância aí de quando medir a glicemia do seu aluno, entender que tipo de insulina ele está usando, qual foi a última refeição que ele fez, se ele usou insulina ou não na última refeição, que tipo de alimento que ele consumiu, né? Ele consumiu lá alimento com carboidrato, não consumiu naquela refeição, porque isso também vai impactar na resposta glicêmica aí do nosso exercício. Mas eu acho que o mais importante em relação à mensagem, né, que eu quero deixar com vocês, para vocês aqui dessa live é que a insulina basal, ela está sim sendo usada, né, como parte do tratamento, ela é usada como parte do tratamento de quem tem diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 1. Essa insulina hoje, né, no mercado, a gente tem aí, até então, a gente tinha as que tinham 24 horas, hoje já tem aí dois outros modelos que são mais, são de muito longa duração, então 36 horas ou até 42 horas. Então você precisa entender a insulina que está sendo usada, o tempo de ação que ela tem e com que frequência ela está sendo administrada, com que frequência ela está sendo aplicada, né? Porque muitas vezes o próprio endocrinologista ou o médico, né, que trata a pessoa com diabetes, ele está mantendo uma dose de basal mais alta. Para quê? Para evitar que a pessoa faça muitas correções. Para evitar, porque muitas vezes as pessoas se negam, né, somente no começo do tratamento, a fazer muitas correções, muitas aplicações de insulina. Então isso aí faz parte do tratamento, por isso a importância aí do trabalho multiprofissional. Nós, como profissionais de educação física, entender que medicamento que foi prescrito lá para o nosso aluno, no caso aqui a gente está falando das insulinas, especificamente da insulina basal, entender o tempo de ação dessa insulina e a relação que isso vai ter, que vai impactar no exercício físico, e além disso ainda entrar em contato com o médico que está acompanhando essa pessoa. Porque para quem tem diabetes tipo 1, a insulina ela vai ser prescrita tendo como referência o indivíduo em jejum. A partir do momento que ele faz exercício, existem variáveis que nós, como profissionais de educação física, controlamos durante o exercício, volume, intensidade, né, a cadência com que o indivíduo vai trabalhar, os tempos de intervalo, tudo isso a gente controla. Só que você não controla, por exemplo, o estado emocional do seu aluno com diabetes. Você não controla exatamente o que ele está comendo. Então, tudo isso a gente precisa, são variáveis que vão, muitas vezes a gente vai planejar, né, o treino, já prevendo uma resposta glicêmica e por fatores que são externos ao nosso controle, a resposta glicêmica ela vai ser diferente. Mas isso não quer dizer que haja uma diminuição da nossa responsabilidade, muito pelo contrário. A gente vai precisar, sim, entender e monitorar todas essas variáveis para prever o que vai acontecer e, se possível, identificar o que está influenciando para ter acontecido um resultado diferente do que a gente estava planejando. E junto com isso, sim, a necessidade de estar em contato com o médico, principalmente, para, se for necessário, ajustar as doses de insulina, o médico é que vai fazer esses ajustes. Ele faz, não dá para ele fazer aleatoriamente. Por isso que é importante a gente sempre ter um controle das aulas. Chegou com determinada glicemia,
tinha comido determinado alimento, fez hipo, ou não fez, mas fez hipo horas depois do exercício. Então, tudo isso vai dando referência para o médico de que maneira ele vai mudar a administração da insulina para esse aluno com diabetes, para o nosso aluno, para o paciente dele com diabetes, para que garanta aí que tenha menos episódios de hipoglicemia que são muito preocupantes por conta do desconforto que traz para a pessoa que tem diabetes, né? A gente se sente assim meio, sabe, esquisito, é uma coisa horrível, a sensação é muito horrível, e além disso, é o que num momento, em curto prazo, pode sim matar a pessoa que tem diabetes. Matar porque você sabe que em uma situação de hipoglicemia, você tem problemas, alterações que vão afetar a sua resposta cognitiva, quer dizer, você de repente fica com uma hipoglicemia grave, você não fala coisa com coisa, sua coordenação motora fica também comprometida, e essa pessoa ele está indo até você para fazer o exercício, muitas vezes voltando para casa também. Então a gente tem que levar em consideração que mesmo depois do exercício, num quadro de hipoglicemia, ele muitas vezes atravessando a rua pode ser atropelado por uma questão de domínio espaço-temporal mesmo, né? Então, ele vê um veículo vindo na direção dele e está em hipoglicemia, não vai conseguir calcular direito o tempo de ação. E mesmo que calcule, a hora que ele vai tentar pôr em prática aquilo, não vai acontecer. Então, são situações que sim, a gente tem que ficar bastante atento, e a importância aí do trabalho multiprofissional. Se esse indivíduo está sendo acompanhado por uma nutricionista ou um nutricionista, é importante também, antes de ficar preocupado em mexer com os medicamentos, entrar em contato também com o nutricionista para, se for necessário, modificar aí a quantidade, né, de carboidrato que está consumindo, os tipos de carboidrato, tentar fazer algum ajuste aí na parte alimentar. E também, se fizer algum ajuste na questão relacionada à insulina, seja ela aí na basal, na ultra rápida, a gente sabe que se parar de fazer exercício, vai ter que fazer todos os ajustes de novo. Então, são situações que a gente, como profissional de educação física, está envolvido bastante com esse indivíduo, que a gente tem contato com ele aí várias vezes na semana, e nós podemos sim levar informações que são muito úteis para os outros profissionais da área da saúde que também acompanham o indivíduo com diabetes, e rapidamente ajustar cada um, né, dentro da sua área, ajustar essas variáveis que estão influenciando na qualidade de vida do nosso aluno com diabetes. E também, outra coisa que é importante é a gente ter em mente que isso é algo dinâmico. Não quer dizer que porque ajustou a dose de insulina, nossa, meu aluno com diabetes nunca mais vai fazer hipoglicemia. Pode até acontecer, porque dependendo do ajuste que for feito e dependendo da mudança que a gente faz aí com o exercício, ele pode ter aí quadros de hiperglicemia e também não vai adiantar nada. A gente vai ter que rever essas situações. Então, através dessas informações aí do trabalho conjunto, a gente consegue sim um resultado ótimo, tá? Mas a informação que eu queria trazer para vocês é exatamente essa, de ficarem atentos a que tipo de insulina basal que está sendo utilizada, e se for a insulina que tem essas de muito longa duração, que vão durar mais do que 24 horas, e com que frequência está sendo aplicado, porque se for aplicado a cada 24 horas, vai ter a insulina do dia anterior ainda fazendo efeito junto com essa que foi aplicada hoje. Então, cuidado com isso, que realmente o risco aí para hipoglicemia ele vai aumentar bastante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Espero que essa informação tenha sido útil aí para vocês, que dê para vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. Então é isso aí. Lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.